Boa noite, seja bem-vindo a mais um Telenotícias, nesta edição de domingo. Moradores do bairro Polana Caniço B dizem que já haviam se preparado para o corte de água que se verificou neste domingo. Apesar da FIPAG ter comunicado aos munícipes, alguns desconheciam esta informação. Este é o cenário que se verifica num dos bairros da cidade de Maputo, bairro Polana Caniço B. A falta do precioso líquido tem deixado os moradores preocupados. Alguns bairros da cidade de Maputo acordaram na manhã deste domingo sem água potável. A FIPAG, fornecedora do precioso líquido, emitiu um comunicado nesta sexta-feira sobre a não distribuição de água em alguns bairros da capital devido aos trabalhos de manutenção. No entanto, alguns munícipes afirmam que já se prepararam para este cenário. Sim. Já haviam se preparado para isso? Sim. Encheram bidões? Ontem. E hoje como é que vai ser? Não sei. Tem água para o consumo? Ainda tem. Por outro lado, há quem diz não ter conhecimento desta informação e não sabe como será o dia de hoje. Não sabia. Por essa razão aqui não tiveram tempo de se preparar? Sim. Só vai sair amanhã. Não há maneira. Como é que vão tomar banho? Não sei, não tem, assim está aí na igreja. E quando voltar, como é que vai fazer? Não vou fazer nada, vou sentar só. Não vou tomar banho, vai dormir assim mesmo. De salientar que a retoma do funcionamento do serviço de distribuição de água está previsto para esta segunda-feira, dia 14. Depois de vários apelos para abandonar os passeios da cidade, a Polícia Municipal da cidade de Maputo intensificou as fiscalizações aos vendedores informais na capital. Os dias na Baixa da cidade não têm sido tranquilo para a Polícia Municipal e vendedores informais. Sob o olhar atento dos informais, a polícia continua a rusga na sensibilização e fiscalização na Baixa da cidade, onde torna-se impossível caminhar sem esbarar com 2 ou 1 vendedor informal. Segundo o porta-voz da Polícia Municipal da cidade de Maputo, Mateus Cuna, a ideia não é expulsar os informais, mas sim organizá-los em sectores. No que diz respeito à venda ou compra de produtos em locais impróprios, o Pelouro de Proteção e Segurança, através do Comando da Polícia Municipal, realizou 31 campanhas de sensibilização aos vendedores informais e munícipes para voluntariamente abandonar a prática de venda e ou compra de produtos em locais impróprios no Distrito Municipal de Camfumo, Xamanculo, Camachaquene, Camavota, Cambuquã. O empresário foi raptado na manhã deste sábado na cidade de Maputo. Trata-se do empresário de origem asiática que se dedicava à venda de vários artigos. O insólito é que o rapto, assim que se diz, aconteceu próximo à esquadra da polícia na cidade de Maputo. Parece que os raptos viraram moda e estão cada vez mais ousados. Em plena luz do dia, por volta das 10 horas, 3 homens armados invadiram um estabelecimento de vendas de bebidas na rua António Fortunado, na Baixa da cidade, e raptaram o empresário de 56 anos, de nome Baharat Kumar. Os criminosos, que se faziam transportar numa viatura de cor branca, antes da conclusão do sequestro, fizeram de refém todos os que se encontravam no lugar, funcionários e clientes. Esta não é a primeira vez que empresários moçambicanos ou estrangeiros são sequestrados na capital do país. Importa lembrar que no dia 7 do mês em curso, um empresário de nacionalidade estrangeira foi raptado na cidade de Maputo. A Polícia da República de Moçambique, sem deixar muitos detalhes, já está a trabalhar no sentido de recuperar a vítima e deter os malfeitores. Cresce o nível de criminalidade na província de Sofala. Moradores do bairro Ndungra 1 queixam-se de roubos e assaltos constantes. Fator este que é originado por falta de intervenção policial no bairro. Estamos cansados com esses miúdos, são miúdos que fazem isso.
Pois é, este é o grito de revolta de quem tem sentido na ação macabra levada a cabo pelos malfeitores que têm semeado terror no bairro Ndunda 1, no posto administrativo de Mangaloforte, na província de Sofala. Os malfeitores têm invadido as casas e apoderarem-se dos bens dos residentes deste bairro. São miúdos que fazem isso. E não fazem isso à noite, fazem isso de dia. Mal que você sair pouco, volta e encontra, carregaram fogão, carregam pato, tiram roupa nos arames. Já estamos cansados. Queremos também tentar ver isso. 4, todo roda de carro, tirou. 4. Até eu, essa semana, queria procurar o quê? Meu para pegar esse embafo, não consegue pegar. Tem que arranjar esse o quê? Esse o quê? Fio que ele pode na carro. Aí pessoal quando morrer, nem é culpa, nem é meu não. Eu estou cansado. A falta de iluminação nas vias, em conexão com a falta de patrulha policial, são motivos que abrem espaço para a extinção da onda de criminalidade neste bairro. Não circulam nada. É normal 20 horas você não conseguir entrar até em casa. Não circulam nada, não estão a trabalhar nada. Nada. Não está a ver polícia aqui. Até não saga para sede, entende, calongue, bebe. Não tem polícia aqui. Assim já não, eu não gostei. A senhora na imagem vai mais longe a narrar recente caso de agressão. Na sexta-feira, meu marido foi espancado aqui no meio, 22 horas. Estamos cansados, tem que tentar ver isso. Eles têm que saber trabalhar mesmo, entrar aqui nessa zona baixa. Pelo menos às 22 horas, rondar até 23 horas. Porque nossos maridos largam tarde. Tem polícia, mas chega aqui. Polícia trabalha lá. Aqui chega, aqui na zona não pode chegar a polícia também. Agora ver esse está a ver como? Agora, aqui não faz isso. A reportagem recebe a assinatura de Valente Zefanias, imagens de Domingos Coça, a partir do posto administrativo de Mangaloforte, na província de Sofala, para a FTV. 2 dias depois do anúncio da remoção do material sobre sexualidade e masturbação do Manual da 7ª classe, marcado para o próximo ano, eis que moradores, ou melhor, eis que os municípios da cidade de Maputo condenam tal atitude e defendem a remoção imediata desse material. Depois do barulho que houve na esfera social em torno da matéria que o livro de Ciências Naturais da 7ª classe, que aborda conteúdos relacionados à sexualidade, eis que munícipes entrevistados por nossa equipe de reportagem criticam o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação pelo fato de terem garantido que somente próximo ano é que o manual será retirado. Claro, tudo que lança-se aí assim em pleno público, tudo é para ser visto, é para interarem-se. Vão ter curiosidade, sim senhor. Depende como encarar, cada um tem a sua forma de analisar, tem a sua percepção e acabou. Está a ver, né? É assim, um desgaste porque eles tinham que ter mesmo, tinham que começar mesmo neste ano. Porque não simplesmente dizer que há de haver, mas este ano não haver. Isso não é possível, tinha que haver, tinha que ter mesmo neste ano, começar mesmo neste ano, para eles poderem estudar conforme, porque está-se a dizer que agora, 6ª classe, o ensino primário vai terminar na 6ª classe. O outro ano é que tem que ser, não sei, a 7ª tem que ser o ensino secundário. Então eles têm que ter para poderem ter matéria, estudarem conforme. De salientar que o manual em causa foi publicado em 2004, no entanto, só em 2022 é que o conteúdo está a ser despoletado. A pandemia da Covid-19 continua a semear luto no país. Um recém-nascido de apenas 1 mês de vida morreu vítima desta pandemia. E nas últimas 24 horas foram registrados um total de 56 recuperações. As mortes ocorreram no dia 10 e 7 do mês em curso As mortes ocorreram no dia 10 e 7 do mês em curso em criança de 1 mês de vida, na província de Tete, aumentando o cumulativo de perdas humanas para 2.189 nas últimas 24 horas. Foram registrados mais de 56 recuperados da Covid-19. Segundo o balanço feito pelo Ministério de Saúde, a província de Maputo teve o maior número de recuperados, 20, seguido por Zambésia com 18. Atualmente em Moçambique,
a um total de 218.263 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Num comunicado de imprensa, as autoridades de saúde dizem que houve registro de mais de 50 infecções pelo coronavírus em 24 horas. Neste período, a taxa de positividade no período em análise foi de 2,26% e a taxa de positividade acumulada situa-se em 17,99%. O documento refere ainda que as 3 infecções, a cidade de Maputo foi a que mais casos registrou. O comparativo de casos positivos situa-se em 224.653, dos quais 224.284 são de transmissão local e 369 importados. Relativamente às altas hospitalaridades, houve registro de 1. Neste momento, o país tem 4.197 casos ativos. Depois dos dados da Covid-19, vamos a um pequeno intervalo, mas antes não deixe de acompanhar o estado do tempo. Na Zona Sul, Maputo contará com 30 graus de máxima e mínima de 22. Xai-Xai 31, mínima 22. Inhambane com 31 de máxima e mínima de 25. Na Zona Centro, Chimoio contará com 28 de máxima e mínima de 18. Beira 29 de máxima e 24 de mínima. Tete, a mais quente do país, contará com 33 de máxima e mínima de 24. Na Zona Norte, Nampula contará com 30 graus de máxima e mínima de 19. Quelimane 30, mínima de 24. Pemba contará com 29 de máxima e mínima de 24. Lixinga 23 e mínima 16. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como organização da mulher moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business sexual. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando
encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o Debate Internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao Debate Internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Muito bem, estamos de volta para dar continuidade a este jornal. No primeiro bloco, olhamos para as notas nacionais e agora sim vamos olhar para aquilo que acontece além fronteiras. Os esforços da África do Sul para a produção de vacina de combate à Covid-19 e outras doenças são fundamentais para ajudar o continente africano, em particular, a tornar-se mais autossuficiente em inoculações, assim como se diz, de acordo com o líder da OMS. Em visita às fábricas que trabalham na produção da vacina na cidade do Cabo, África do Sul, o diretor-geral da OMS disse que metade da população mundial está totalmente vacinada. No entanto, 84% da população da África ainda não recebeu uma única dose. Nesta senda, Tedros acrescentou que há uma necessidade de aumentar a produção local de vacinas em países de baixa e média renda. A iniciativa também é apoiada pelo Centro de Controlo Africano de Doenças e de Prevenções de Doenças. Tedros espera que os ensaios clínicos da vacina canadiana, desenvolvida pela Afrigen, comecem em 2022 e espera que a aprovação para o seu uso seja aprovada até 2024. Ainda na senda internacional, Vladimir Putin falou neste sábado ao telefone com Joe Biden e Emmanuel Macron sobre a crise na Ucrânia. O presidente francês terá dito ao seu homólogo russo que um diálogo sincero não é compatível com uma escala. No final da conversa com Biden, as notícias são as mesmas. Os serviços secretos norte-americanos acreditam que a Rússia está a considerar a próxima quarta-feira como a data-alvo de uma invasão. A informação é dada por um funcionário familiarizado com as conclusões que falou sob o anonimato. Washington tem vindo a afirmar que o ataque pode acontecer a qualquer momento, apesar de Moscou negar e Kiev apelar mais calma. A Embaixada dos Estados Unidos em Kiev ordenou a partida da maior parte do seu pessoal e diversos países ocidentais estão também a pedir os seus cidadãos a abandonarem a Ucrânia. Num clima ainda mais angustiante, pelo anúncio da Rússia da redução do seu pessoal diplomático por temer provocações de Kiev e do Ocidente. Na capital da Ucrânia, houve protestos e apelos à resistência, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky assistiu na manhã deste sábado aos exercícios de treinos da polícia. Para já, os esforços diplomáticos prosseguem para garantir que 100 mil soldados que a Rússia enviou para a fronteira com a Ucrânia não ataquem. A Rússia iniciou já este sábado manobras navais de grande envergadura no Mar Negro. Manifestantes se reuniram em Trípoli nesta sexta-feira depois que o Parlamento de Leste nomeou um novo primeiro-ministro. A nomeação do ex-ministro do Interior, Fatih Bashagha, como chefe do novo governo interino, reacendeu divisões num país devastado pela guerra. Na capital líbia, manifestantes manifestaram sua oposição contra a mudança para substituir Abdul Hamad como primeiro-ministro. Eles pediram a dissolução do parlamento da cidade oriental de Torok, que o nomeou. A decisão dos parlamentares do leste levantou temores de um retorno às divisões na Líbia, que mergulhou num caos depois de um levante de 2011, apoiado pela OTAN, que derrubou o ditador de longa data Mohamed Gaddafi. Em abril de 2019, o comandante militar do leste, Khalifa Haftar, e as suas forças apoiadas pelo Egito, Emirados Árabes, lançaram uma ofensiva contra a capital de Tripoli, onde está baseado o governo apoiado pela ONU. A campanha de Haftar entrou em colapso depois que a Turquia e o Catar aumentaram seu apoio ao governo de Tripoli, com centenas de soldados russos e milhares de mercenários sírios. Milhões de crianças ficaram, assim se diz, por vacinar em África devido à pandemia, o que
o que aumenta, assim se diz, aumenta a ameaça de erradicação da poliomielite alcançada em 2020, o que aumenta a possibilidade de surtos como febre amarela aumentar, segundo os especialistas. Assinala-se esta segunda-feira 2 anos do primeiro caso de Covid-19 em África e o diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Filomeno Fortes, disse que é fato confirmado que a pandemia teve um grande impacto na malária, na tuberculose, no HIV e SIDA e na vacinação das crianças em África. A Covid-19 teve também efeitos na prevenção doenças tropicais negligenciadas, que era uma grande prioridade da Organização Mundial da Saúde e cujas metas para 2024 e 2025 já não vão acontecer, como é óbvio. O especialista em saúde pública e epidemiologia citou o diretor executivo do Fundo Global de Luta contra o SIDA, tuberculose e malária, Peter Sand, segundo o qual a testagem do HIV e SIDA em África caiu em 22% e a testagem da tuberculose caiu em 18% devido à pandemia. Em relação à malária, lembrou Filomeno Fortes, a OMS relata que houve 240 milhões de casos e 627 mil mortes, o que representa cerca de 14 milhões de notificações da doença e 69 mil óbitos a mais comparado em 2019. O médico angolano lembrou ainda que os constrangimentos provocados pela pandemia afetaram os programas de vacinação no continente, deixando por vacinar 23 milhões de crianças só em 2020, segundo a Unicef. Muito bem, das notícias internacionais, vamos ao desporto. Jornalista desportivo critica a ausência da Federação Moçambicana de Futebol no acordo sobre a indemnização do antigo timoneiro da Seleção Nacional, Luís Gonçalves. Depois da conferência de imprensa que decorreu recentemente na Secretaria de Estado do Desporto, no âmbito do acordo do pagamento da indemnização ao ex-timoneiro que exigia a Federação Moçambicana de Futebol e as autoridades recusaram de avançar os valores, eis que o jornalista desportivo criticou tal atitude. Bem, eu penso que continuamos numa sociedade, continua a querer esconder de tudo, mas felizmente conseguimos ter acesso ao acordo como jornalistas. Sabemos que a Federação desembolsou perto de 10 milhões aos treinadores e dos 24 que tinha sido condenado, então penso que a Federação até jogou bem, paga 10, podia pagar 24 e se arrastasse o processo para outras instâncias judiciais, nomeadamente o Tribunal Arbitral de Desporto, podia se calhar gastar muito mais e penso que o acordo acaba satisfazendo ambas partes, porque o próprio antigo selecionador também podia, arrastando o processo, entrar em gastos desnecessários com advogados e tudo mais. No mesmo âmbito, disse que não gostou da atitude da Federação Moçambicana de Futebol por ter faltado no dia. Bem, é preciso perceber antes que o Luís Gonçalves era um treinador contratado pela Federação Moçambicana de Futebol. Durante o tempo que esteve cá, foi a Federação Moçambicana de Futebol que pagou os salários dele, porque ele era funcionário da Federação Moçambicana. E, neste caso também, quem foi condenado a pagar o selecionador nacional é a Federação Moçambicana de Futebol, não é a Secretaria de Estado de Desporto. Por causa da animosidade, da relação menos cordial entre a Federação e o treinador, entendeu-se que devia ser a Secretaria de Estado, entendeu-se bem a intermediar o processo e teve esse desfecho feliz. Por mim, um desfecho feliz para as duas partes, porque quer o selecionador nacional antigo, Luís Gonçalves, quer a Federação, arrastando o processo, entravam em gastos de energias, de recursos e de tempo. Eu penso que, havendo esse acordo, soluciona um problema, é bom para o país e acaba também ficando uma lição para os outros treinadores e também para a própria Federação.
De salientar que o ex-timoneiro dos Mambas, Luís Gonçalves, diz estar magoado com certas pessoas daquela casa do futebol. Do desporto às artes, vamos olhar para aquilo que acontece no mundo artístico a nível nacional. A Companhia Nacional de Canto e Dança parte nesta segunda-feira para os Emirados Árabes, onde vai representar a cultura moçambicana. A Expo Dubai 2020 é um evento mundial que conta com a participação de mais de 100 países, unidos para apresentar o que cada nação tem de melhor. Nesta senda, Moçambique não ficou de fora. A Companhia Nacional de Canto e Dança vai apresentar 12 espetáculos, de acordo com a representante do Departamento Artístico, Pérola Jaime. Nós temos 12 espetáculos. Um dos espetáculos é o mais representativo, em Moçambique o Sol Nasceu. São as danças representativas do nosso país, do Rovuma Maputo. Cada uma das danças tem o seu significado, mas nós buscamos as danças e contamos a história nossa de Moçambique, desde a resistência de Moçambique, né, da luta de Moçambique, e depois vamos para a luta armada e depois a independência. Cada uma das danças tem esse significado. Xingu, por exemplo, é da resistência. A luta armada é Nonde. Então, quando a gente chega para a independência, estamos a mostrar Nikete. Por aí vai. E, inclusive, até temos algumas danças que nós buscamos para que seja educação cívica. Na ocasião, o vice-ministro da Cultura, Fredson Bacar, disse: Primeiro, é o reforço da cooperação bilateral, não só com os Emirados Árabes Unidos, enquanto organizador, e naturalmente fazer da Expo uma oportunidade para alargar o âmbito da cooperação com os outros países e povos. E através da Expo, naturalmente, pretendemos com o país continuar o processo de atração de investimentos que tanto precisamos para explorarmos, em conjunto com os moçambicanos, as ricas e enormes riquezas que nós temos e o potencial que nós temos. Antes da Companhia Nacional de Canto e Dança, Moçambique fez-se representar na Expo Dubai 2020 com a atuação de alguns artistas da praça. Vendedores de flores na cidade de Maputo reclamam falta de clientes em pleno mês do amor. Dia 14 de fevereiro está já prestes a chegar. Este dia é considerado o Dia do Amor. É uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados. Em alguns lugares, é o dia de demonstrar afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões e presentes com o símbolo de coração, tais como as tradicionais caixas de bombons e flores. E neste ano, a procura pelo símbolo de amor, que são as flores, está fraca, segundo afirmam os vendedores entrevistados pela nossa equipe de reportagem. Com essa pandemia aqui, não está fácil. Não está fácil, né? Não. Clientes vão aparecer. Nós, é nosso trabalho, não trabalhamos com clientes. Dia 14, como não? Nós sempre temos vendido flores, não dependemos só do dia 14. Flores depende dos dias. Quase todo negócio tem seus dias. Nós levamos flores semanalmente. Há semanas que compram, há semanas que não. Não tem nada a ver com o dia 14. É provável até o 14 deste ano nem ter muita aderência a flores. Aqui nós só estamos a manter, só não há nada que está acontecendo. Os clientes, de momento, só estão a perguntar as flores, mas ainda não tem tido aquele movimento assim, só perguntam só, a comentário do dia 14. Então assim estamos à espera para ver o que vai acontecer a partir da manhã. Exato. De salientar que a data está próximo, quiçá os casados e namorados possam fazer a procura deste símbolo. É isso, parece que muitos não vão comprar flores para
o 14 de fevereiro, que assinala-se amanhã. E é desta forma que chega ao fim mais um jornal. Boa noite, até amanhã.